pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou contar para vocês a respeito do José Bonifácio de Andrada e Silva, o patriarca da independência, essa personalidade que esteve ao lado do Dom Pedro e da Dona Leopoldina e de várias outras pessoas ao longo do nosso processo de independência do Brasil. Quem era esse santista, de onde ele veio, para onde ele foi e a sua influência nesse período posterior, eu vou contar nesse vídeo para vocês. Mas antes disso, não se esqueçam, por favor, de dar uma olhada se vocês estão inscritos no canal. Quem não é inscrito, por favor, aproveita e se inscreva. Dá uma olhadinha se o sininho está ativado, se não está, também ativa para receber as notificações do canal. E quem quiser ajudar o canal, além de like, dislike, comentários aqui embaixo, que são todos muito bem-vindos, também pode participar do clube do canal, acessando aqui embaixo o link, né? Que está visível para quem está no celular e quem está no computador. Quem está na TV não tem como ver, aí depois entra no aplicativo. Tá legal? Vamos lá ao vídeo de hoje. José Bonifácio de Andrada e Silva nasceu em Santos, em 13 de junho de 1763. Ele era o segundo dos 10 filhos de Bonifácio José Ribeiro de Andrade e de Maria Bárbara da Silva. O pai descendia de aristocratas portugueses e aumentou a fortuna da família com o comércio de produtos pelo Porto de Santos, além de ocupar diversos cargos na administração portuguesa na cidade. Um dos tios do José Bonifácio também se chamava José Bonifácio e foi o primeiro paulista a se formar em medicina, aonde em Coimbra, na época, o Brasil ele não tinha universidades, faculdades. Isso só vai vir quando Dom João VI desembarca no Brasil, né? Com a chegada da família real portuguesa em 1808, é que você começa a ter essas primeiras instituições sendo instaladas no Brasil. Antes disso, se você queria estudar, se você era de uma família de posses, você ia estudar na Europa, você era mandado para Coimbra estudar lá. Foi o caso da família do Bonifácio. Esse tio foi lá e logo depois esses sobrinhos também o seguiram. Mas espera aí, já estou me adiantando aqui na história. Aconteceu muita coisa antes disso. Se nem faculdades, universidades existiam, as escolas que tinham aqui no Brasil não eram das melhores. Em Santos, por exemplo, só tinha o ensino primário e o pai do José Bonifácio acabou ensinando os filhos na própria casa. Só muito depois disso, quando começa a ideia de mandar o José Bonifácio estudar na Europa, ele é mandado para São Paulo, né? Ele sai de Santos, vem para São Paulo para os cursos preparatórios. O que eram esses cursos preparatórios? Era tipo um cursinho para você aprender um monte de coisa que ia ser exigido lá em Coimbra para você conseguir entrar. Esse curso incluía retórica, gramática e filosofia, e era dado em São Paulo pelo bispo da época, que era o Frei Manuel da Ressurreição. O Frei Manuel da Ressurreição, ele foi um homem muito culto. Assim que ele foi nomeado para ser bispo de São Paulo, ele trouxe para São Paulo toda a biblioteca dele, lá de Portugal, e até mesmo um organista particular, que depois vai tocar lá na Catedral da Sé. Esse bispo, ele ele foi responsável por várias melhorias na cidade de São Paulo. Ele reabriu o antigo seminário, ele regularizou o pagamento do clero em São Paulo, que estava meio complicado, a questão de dinheiro para os religiosos, e ele criou um dos primeiros censos da cidade. A gente pode imaginar que a aproximação, né, desse pupilo com um professor desses pode ter causado uma grande influência no José Bonifácio. Em 1783, aos 20 anos de idade, o José Bonifácio ele sai do Brasil e vai para Coimbra. Lá em Coimbra, ele inicia os cursos jurídicos. Ele vai aprender tanto direito quanto matemática e principalmente filosofia natural. O que é filosofia natural? É uma coisa que a Dona Leopoldina também gostava muito. Na época, o estudo científico ele ainda não era sistematizado como é hoje. Então, por filosofia, entendia-se o estudo também da natureza. Então, essa filosofia natural, ela vai incluir várias matérias ligadas à mineralogia, botânica, biologia, química e física. O José Bonifácio, obviamente, para escolher um curso desse, gostava de ciência. E já na época, ele lia de tudo que caía nas mãos dele, inclusive literatura clássica e os filósofos
contemporâneos, iluministas, mais ou menos daquele período, tipo Voltaire, Rousseau, entre outros. Ele também vai estudar a física de Newton e de Leibniz, por exemplo. Nessa época, lá em Coimbra, ele começou a escrever poesia e também escrever sobre dois assuntos que marcariam a sua vida. Tanto a respeito dos indígenas brasileiros, quanto a respeito da abolição da escravidão. Depois que ele concluiu esses cursos em Coimbra, o José Bonifácio começou a se dedicar ainda mais às ciências. Ele foi admitido como sócio da Academia de Ciências de Lisboa em 1789, quando ele então publicou um dos seus primeiros trabalhos, que é o Memória sobre a Pesca da Baleia e a extração do seu azeite. Nessa obra, ele defendeu que o benefício econômico trazido pelo uso do óleo da baleia, que era muito comum na época, era muito pequeno em relação aos estragos que a caça desse animal causava ao meio ambiente. Por isso ele defendia o fim da exploração da baleia. 1790 foi um ano muito importante para José Bonifácio, que é quando ele casa com a Narcisa O'Leary, que era uma irlandesa católica, que havia chegado com a tia em Portugal, ainda pequena, sem muitas posses. Eles acabam se apaixonando e casam em 1790. Nesse mesmo ano, o José Bonifácio ele consegue uma comissão para ir estudar em outros países na Europa a respeito de mineralogia. Esse era um assunto que não apenas interessava ao José Bonifácio, mas interessava muito a Portugal, porque as minas de ouro e de diamantes aqui estavam decaindo. Entretanto, com a Revolução Industrial, você abre outras frentes de exploração de minérios, né, para a produção de ferro e outras coisas mais. Então, queria se estudar mais a fundo essa questão da mineralogia para ver o que mais as minas brasileiras poderiam ainda vir a dar. José Bonifácio ele deixa a mulher grávida em Portugal e chega em Paris em 1790, bem no meio da agitação inicial da Revolução Francesa, que tinha começado um ano antes. Ali ele vai estudar em Paris, ele vai estudar química e mineralogia e teve contato com cientistas de renome, como por exemplo o Lavoisier. Lá em Paris ele vai ter oportunidade de observar na prática como que as ideias políticas do iluminismo vinham sendo aplicadas no processo revolucionário. Durante essa viagem pela Europa, além de Paris, ele vai estudar também na Saxônia, na Suécia e na Noruega, onde ele classificou pela primeira vez e deu nome a 4 minerais. Além desses países, ele passa por vários outros e quando ele retorna a Portugal em 1800, ele já é reconhecido na Europa como um naturalista, um mineralogista de renome. Em 1801 é criado especificamente para ele a cátedra de metalurgia na Universidade de Coimbra, né, para ele poder dar aula, para ele poder ensinar tudo que ele trouxe de bagagem lá do resto da Europa. Entretanto, ele detestava dar aula. Então, às vezes, ele fugia bastante de dar aula. Para ele, assim, a paixão mesmo era a pesquisa. Nesse mesmo ano, ele também foi nomeado intendente-geral das minas e metais do Reino de Portugal. Por conta desse trabalho, José Bonifácio ficou responsável por administrar as minas de carvão e de ferro e recuperar bosques. E até mesmo ele chegou à direção da Casa da Moeda em Portugal. O problema é que, assim, se nós temos uma burocracia no Brasil, nós somos filhos da burocracia portuguesa. E graças a essa burocracia, que trava muitas coisas, muitas ideias, muitos projetos, ele também se via com dificuldade de implementar as ideias novas que ele havia trazido para Portugal. Falando assim, a gente pensa que assim, o José Bonifácio só gostava de estudar, só estudava, estava enfiado em livro o dia todo, 24 horas por dia. Não, não era bem assim. Ele era mulherengo, ele adorava uma farra, ele gostava de beber, adorava música. Então, a gente tira esse estereótipo, o cara era uma pessoa normal que fazia de tudo e também estudava. Não era uma pessoa bitolada só no estudo. Ele acabou nessas festas que participava, conhecendo uma mulher, engravidou essa mulher e acabou tendo uma filha fora do casamento, que ele levou para dentro do casamento. Ele pegou a filha e colocou para a esposa criar, né? Foi criado junto com as outras filhas que ele teve e deu, em homenagem à esposa,
o nome da menina, que se chamou Narcisa. Em 1808, o que acontece? Napoleão invade Portugal. Dom João VI vem com a corte, futuro Dom João VI, então príncipe regente, vem com a corte para o Brasil. E o que acontece em Portugal? José Bonifácio está lá e fica lá. Ele entra para o batalhão acadêmico, porque ele forma então lá em Coimbra, é formado em Coimbra, uma resistência contra os franceses, contra as tropas de Napoleão. E ele vai participar dessa resistência, chegando a comandar a infantaria e alçando o posto de tenente-coronel. Quando os franceses saem de Portugal, ele retoma os seus trabalhos acadêmicos e mais ou menos nessa época ele entra para a maçonaria lá em Portugal. Enquanto isso, aqui no Brasil, o irmão dele, o Antônio Carlos, está todo envolvido com a Revolução Pernambucana de 1817, que vai ter o fim, né? Vai ser sufocado pelas tropas portuguesas no Brasil, e o Antônio Carlos acaba sendo preso. Em 1819, o José Bonifácio se aposenta e retorna ao Brasil. A filha mais velha havia se casado com o filho do Vandelli, um naturalista europeu, e acaba ficando na Europa. Ele vem com as outras filhas e com a mulher, e para todo mundo ele dizia que o sonho dele era terminar a vida de aposentado numa terrinha que ele ia comprar, cultivando mandioca, cultivando o que desse e tal, e que não queria mais saber de nada, não queria saber de política, não queria saber de ciência, não queria saber mais de nada. Mas claro que isso daí não vai dar certo. Assim que ele chega, ele vai visitar o rei de Portugal, no Rio de Janeiro, e o rei acaba colocando ele como membro do conselho. Mas o José Bonifácio não quer saber de nada disso, não quer saber de ser conselheiro do rei, ele não quer ficar no Rio de Janeiro, ele parte para São Paulo, onde o irmão, o Martim Francisco, trabalhava para a capitania de São Paulo como diretor de minas e matas da capitania. Os dois juntos fizeram uma viagem para avaliar como estava a situação dessas áreas, né, tanto das minas quanto das matas em São Paulo, e foi durante essas excursões pelo interior que José Bonifácio concluiu que o maior problema do Brasil era a escravidão. O José Bonifácio ele chegou a criar um programa que visava a abolição da escravidão, a integração do índio à sociedade e a miscigenação do povo brasileiro. Ele era a favor da miscigenação do povo brasileiro, porque ele achava que uma raça não podia arranjar desculpas para se sentir superior a outra raça. Ele mesmo dava o exemplo. Por quê? Porque ele não usava mão de obra escravizada, ele contratava pessoas livres. Outra coisa que é polêmica até os dias de hoje, e que ele defendia naquela época, era a reforma agrária. Ele também queria melhorar o abastecimento de águas, a exploração das minas e a preservação das matas nativas, principalmente para manter os rios fluindo. Enquanto aqui no Brasil ele está entrando no meio da mata junto com o Martim Francisco, estudando não só a nossa natureza, mas também o nosso povo e a nossa sociedade, como que estava estruturada essa sociedade. Na Europa, o que acontece? Em 1820, você tem a Revolução do Porto, que põe fim ao absolutismo do rei de Portugal e obriga o rei a voltar, deixando aqui no Brasil o filho, o Dom Pedro, como príncipe regente. Nas capitanias, né, que depois vão virar província e depois estados, vão se formar juntas provisórias de governo e o José Bonifácio vai ser eleito para assumir como vice-presidente a Junta de São Paulo. O irmão do José Bonifácio, o Martim Francisco, ele também vai participar do governo da capitania de São Paulo, e o outro, o Antônio Carlos, que havia já saído da prisão, acaba sendo eleito para as cortes constitucionais portuguesas. Então ele vai representando o Brasil para a Assembleia Constituinte que havia se formado lá em Lisboa. As cortes portuguesas não gostaram nada do fato do Dom João ter deixado aqui no Brasil o filho, Dom Pedro, como príncipe regente. Eles tentam fazer de tudo para o Dom Pedro retornar a Portugal, o que ele acaba não admitindo
E no dia 9 de janeiro de 1822 nós temos então o dia do fico, quando então ele decide ficar aqui no Brasil, permanecer no Brasil. O governo paulista, liderado pela facção do José Bonifácio, foi um dos governos de províncias, de capitanias, que ficou do lado do príncipe. E a província de São Paulo mandou uma delegação para o Rio de Janeiro, encabeçado pelo José Bonifácio. Quando o José Bonifácio chega ao Rio com essa delegação, com esse apoio paulista ao fico do Dom Pedro, o José Bonifácio é nomeado secretário de Negócios do Reino e dos Estrangeiros, sendo o primeiro brasileiro a ocupar uma pasta no Executivo Nacional. Quando o José Bonifácio sai de São Paulo e vai para o Rio de Janeiro, ele passa pela fazenda de Santa Cruz, onde estava a Dona Leopoldina. E lá vai ser o primeiro contato que eles vão ter. E logo nasce uma amizade entre eles, principalmente, né, é uma amizade mais intelectual, eles gostavam dos mesmos assuntos, principalmente a mineralogia e as ciências naturais. E nasce então uma empatia entre eles. Eles, lembrando, claro, que ele era bem mais velho, podia ser pai, se não avô dos dois, tanto do Dom Pedro quanto da Dona Leopoldina. Tanto ele quanto a Dona Leopoldina vão influir muito, né, no espírito do Dom Pedro, começando a trabalhar mais a fundo essa ideia de uma autonomia do Brasil perante Portugal. Dentro desse contexto, você também vai ter os membros da maçonaria que também vão estar trabalhando em cima dessa questão, principalmente o Gonçalves Ledo e o José Clemente Pereira. O José Bonifácio, como ministro, né, como secretário do Reino e dos Assuntos Estrangeiros, ele vai ordenar que todas as leis vindas de Portugal passem primeiro pelo príncipe e só se o príncipe regente determinar é que elas sejam executadas ou não dentro do Brasil. Ele também vai ser a pessoa responsável por convencer o Dom Pedro a fazer a primeira jornada para fora do Rio de Janeiro, né? Ele vai fazer uma jornada para Minas Gerais para apaziguar a capitania de Minas que estava em revolta. Também o José Bonifácio vai entrar em contato com os britânicos para que os navios deles pudessem aportar no Brasil sem ter autorização de Portugal. No começo desse processo, que a gente vai chamar de processo da independência, o José Bonifácio ele não imaginava romper integralmente com Portugal. Ele imaginava que as duas nações poderiam ficar unidas sob a coroa do Dom João VI, com o Dom Pedro governando aqui e Dom João VI governando em Portugal. E a gente manter a autonomia que nós conquistamos quando a corte ainda estava aqui no Brasil, né? Era basicamente essa manutenção dessa autonomia, sem ter que ficar respondendo diretamente às cortes, que o José Bonifácio pregava, enquanto uma parte da maçonaria era contrária e era totalmente a favor a romper diretamente com Portugal. Essa divergência de opinião entre o que o José Bonifácio queria e o que o Clemente Pereira e outros, Gonçalves Ledo e outros queriam dentro da maçonaria, fez com que o José Bonifácio criasse uma sociedade paramaçônica independente da maçonaria. Então ele cria o Apostolado dos Cavaleiros da Terra de Santa Cruz, em junho de 1822, colocando Dom Pedro como arconte-rei dessa associação. O básico dessa associação era lutar pela autonomia do Brasil. Enquanto José Bonifácio está envolvido nesse processo no Rio de Janeiro, em São Paulo estoura uma revolta, que é a chamada Bernarda de Francisco Inácio, onde uma parte da administração, uma parte da população não queria responder ao príncipe regente e outra queria seguir com o príncipe regente. O irmão do José Bonifácio, que ainda fazia parte do governo de São Paulo, o Martim Francisco, ele é preso e mandado para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, o Dom Pedro liberta o Martim Francisco e nomeia ele secretário das Finanças do Reino. Para acalmar essa situação política no Brasil é que o Dom Pedro vem em agosto de 1822. Nessa mesma época, vai chegar lá no Rio de Janeiro a notícia de que vai vir tropas portuguesas para o Brasil e que o Dom Pedro tem que retornar de qualquer jeito para a Europa, né? Tem que fazer o que as cortes mandam. E tem que prender o José Bonifácio e prender todo mundo que estava a favor do príncipe regente aqui no Brasil. A Dona Leopoldina, então, convoca o Conselho de Estado
no comecinho de setembro de 1822, esse Conselho de Estado resolve mandar toda a documentação, tudo que está acontecendo em Portugal, para o Dom Pedro aqui em São Paulo, onde então em 7 de setembro ele proclama a independência. Uma parte curiosa é que a gente, olhando a documentação desse período, a gente vê que depois da independência, nas cartas, nos documentos do José Bonifácio, ele trata o Dom Pedro como rei do Brasil, né? Porque nesse comecinho desse processo da independência, dessa separação, ainda não se tinha ideia de se transformar o Brasil em império, então ficou inicialmente como rei, depois é que vai mudar e vai o Dom Pedro, né, com a coroação e tudo mais, vai virar imperador do Brasil. A forma que esse governo dessa nova nação que nascia devia ser estruturada acaba causando um racha entre o grupo dos Andradas e o grupo dos maçons. Os maçons, maçonaria fechada, os maçons acabam sendo exilados e o Andrada, ele emerge, né, o José Bonifácio, ele emerge disso tudo como um super-ministro de Estado, né, que tinha mais ou menos o poder do Brasil na época. O José Bonifácio, apesar das ideias liberais dele, ele era uma pessoa autoritária, que queria ver feita a sua vontade. E ele se impunha, ele mandava prender e arrebentar basicamente algumas pessoas para fazer a sua opinião prevalecer. Vai ser assim em São Paulo, onde ele vai dar caça a todo mundo que foi contra o irmão, ele vai instituir devassas, vai mandar prender um monte de gente aqui em São Paulo. E no Rio de Janeiro, durante o tempo dele como ministro, não vai ser muito diferente. O Dom Pedro, inicialmente, achava que estava tudo certo, que o que ele fazia era o que devia ser feito. Entretanto, algum tempo depois, o Dom Pedro, em 23, ele tem uma queda de cavalo e os deputados que estão chegando lá no Rio de Janeiro para começar a Assembleia Constituinte começam a ter mais acesso ao imperador, visitando ele doente. E aí começam um leve trás dentro da corte a respeito do que o José Bonifácio estava fazendo. Então, os inimigos políticos do José Bonifácio passam a ter mais contato com o Dom Pedro e começam a influenciá-lo a respeito do José Bonifácio, contra o José Bonifácio. A Assembleia Constituinte ela abre no Rio de Janeiro em maio de 1823. O José Bonifácio tinha sido eleito deputado junto com os dois irmãos, o Martim Francisco e o Antônio Carlos. Curiosamente, os Andradas, eles representavam a corrente mais conservadora desses partidos políticos. Eles não só defendiam a centralização do poder nas mãos do imperador, como eles também queriam limitar o direito ao voto. Então, eles não queriam que qualquer um pudesse votar no Brasil. Por outro lado, ele traz aquelas mesmas ideias que ele já havia pensado antes. A abolição da escravatura, a reforma agrária, a integração do índio à sociedade, tudo isso ele tenta trazer para essa Assembleia Constituinte. Uma das ideias mais originais do José Bonifácio, ela é realizada somente no século XX, que é a implantação de uma capital político-administrativa do Brasil no meio do Planalto Central, que é onde hoje fica Brasília. A relação entre o José Bonifácio e o Dom Pedro acabou se desgastando até o ponto que, em junho de 1823, ele demite o super primeiro-ministro dele. O José Bonifácio e o Martim Francisco, junto com uma irmã, que era dama de companhia da imperatriz, acabam saindo da corte e retornando à vida normal. Normal, claro, né? Normal para quem tinha sido eleito. Então ele volta totalmente o seu trabalho para a Constituinte. E também eles criam um jornal chamado O Tamoio, que era, obviamente, de oposição ao governo do Dom Pedro e era antilusitano. Nessa época começa bem essa questão de ser contra tudo o que fosse português no Brasil. O José Bonifácio, ele não era muito estimado na Assembleia. Não era muito bom orador e tinha dificuldade em defender suas ideias. Para piorar, tinha tendência a ser agressivo e autoritário com aqueles que discordassem dele. O Antônio Carlos acabou sendo o autor do projeto final da Constituição. Só que o Dom Pedro não gostou do projeto, não gostou das brigas dentro da Assembleia e acabou dissolvendo a Constituinte em novembro. Vários deputados foram presos e exilados, entre eles os Andradas. José Bonifácio, então, junto com a sua família, foi exilado para a França
E havia um pavor, quando eles partiram do Brasil, havia medo que o navio acabasse aportando em Portugal. E lá em Portugal, a gente está falando 1823, ainda você só vai ter toda a parte da independência, tudo definido por tratados e tudo mais, entre 25 e 26. Né? Em 26 você já está tudo certo. Então, nesse período, se eles aportassem em Portugal, eles iam ser presos e mortos, provavelmente, por conspiração contra o rei de Portugal e contra as cortes. Né? Não é porque o Dom Pedro deu o grito da independência lá no 7 de setembro que acabou-se e estava tudo certo. Não, tem todo um processo, né? Inclusive guerras aqui no Brasil, contra os portugueses que ainda ocupavam posições, principalmente no Norte e no Nordeste. Então era uma temeridade que esse navio acabasse caindo nas mãos dos portugueses e todos eles fossem mortos. Né? Eles acabam chegando à França, onde eles vão amargar muito tempo de exílio. Em 1824, o Dom Pedro acaba inocentando os Andradas de qualquer acusação, mas ele não permite que eles voltem ao Brasil. Do exílio, o José Bonifácio ele mandava cartas para conhecidos aqui no Brasil e em outros lugares, falando a respeito da desgraça que havia caído sobre eles e culpava muito, não só o Dom Pedro, mas também a amante dele, a Domitila de Castro, que era de uma família paulista que era contrária aos irmãos Andradas. Nessa briga toda, acaba sendo criado o título da Domitila, né, que primeiro vira Viscondessa de Santos e depois Marquesa de Santos. E ela nunca teve nada a ver com Santos. Dom Pedro faz isso de propósito, porque o José Bonifácio era natural de Santos, que ele chamava Pátria dos Andradas. Né? E isso acaba dando certo. Ele irrita mesmo o José Bonifácio, que chega numa carta a mencionar que aonde já se viu dar uma michela, uma prostituta, como a Domitila, o título da pátria, de Viscondessa da Pátria dos Andradas. Né? Um provocava de um lado, o outro provocava do outro. Mostra essa que nos faz ver que esse espírito de quinta série que parece dominar a política brasileira já é uma coisa bem antiga. Né? Em 1829, finalmente é permitido que o José Bonifácio retorne do exílio. A esposa dele, infelizmente, falece a bordo do navio antes de desembarcar. Né? Ele chega aqui com o corpo da esposa. Ele não quer saber de nada, quer ficar tranquilo, quer ficar isolado, quer ir morar em Paquetá, longe da corte, longe de tudo. Ele chega a ver o Dom Pedro trata ele como um amigo, o Dom Pedro apresenta ele para a nova imperatriz do Brasil, a Imperatriz Amélia, mas fica só nisso, né? Não tem envolvimento nenhum, apesar de, em 1830, acusarem o José Bonifácio de participar de um plano para implantar a República no Brasil, o que era apenas uma falácia dos inimigos do Andrada. Em 7 de abril de 1831, devido à sua inabilidade política e vários outros fatores, o Dom Pedro I é obrigado a abdicar o trono do Brasil e parte para a Europa, deixando os filhos aqui. Em outros vídeos eu já expliquei porque não ficou apenas o Dom Pedro II, ficou as irmãs também, que é porque a Constituição previa que qualquer um, tanto homem quanto mulher, poderiam ter acesso ao trono, poderiam herdar o trono brasileiro. Então, na falta do herdeiro masculino, as irmãs poderiam herdar. Então, se o Dom Pedro II morresse bem jovem, teria mais 3 irmãs que poderiam ter acesso ao trono, né? Poderiam virar imperatrizes do Brasil se fosse o caso. Então, por isso que o Dom Pedro deixa esses filhos aqui no Brasil. E ele deixa quem como tutor desses filhos? A pessoa mais inteligente com quem ele lidou a vida toda, além da esposa, foi o José Bonifácio. O José Bonifácio estava vivo, então fica o José Bonifácio como tutor dos filhos do Dom Pedro aqui no Brasil. Ele não poderia ter feito isso, né? Ele faz isso de maneira particular, ao mesmo tempo que ele está pensando no trono, quando ele deixa todos os filhos, ele pensa como pai na hora de nomear o tutor. Isso tinha que ter passado pela Assembleia, né? Porque a partir do momento que o pai não estava mais no Brasil, esse filho acaba sendo um bem da nação. Então, como um bem da nação, era a nação que devia determinar quem seria o tutor da criança. Mas eles acabam fazendo, né? Os deputados acabam
concordando e deixando o José Bonifácio como tutor dos filhos do Dom Pedro I. Se o motivo principal de ter colocado o José Bonifácio era toda a cultura, toda a erudição, tudo que ele sabia, né, e que poderia vir a auxiliar o futuro imperador do Brasil, por outro lado, aquele senhor que agora tinha 68 anos, se anos antes já não era a pessoa mais diplomática e mais cordata, com a idade não melhorou muito. Então ele continuava sendo aquela mesma pessoa que fazia valer a sua vontade sobre a opinião dos outros. Então nessa ele vai entrar em atrito com várias pessoas da corte, com várias pessoas da administração política do Brasil. O José Bonifácio ele se instalou com as crianças no Palácio de São Cristóvão e começou a tomar conta da educação deles, nomeando bons professores e dando orientação às aulas. O José Bonifácio ele enviava para o Dom Pedro notícias a respeito da educação e da evolução, estado de saúde de todas as crianças, não com tanta frequência quanto o Dom Pedro gostaria. Tem muitas cartas do Dom Pedro cobrando notícias das crianças, e uma das notícias mais tristes que o Dom Pedro recebe na Europa é via José Bonifácio, falando a respeito da morte da princesa Paula Mariana, que havia ficado aqui no Brasil. E sobre ela tem um vídeo aqui no canal que vocês podem acessar. O gênio terrível do José Bonifácio, em pouco tempo, como eu mencionei, acabou fazendo ele criar várias inimizades. Entre elas, a toda poderosa da dama, a Mariana Carlota de Verna Magalhães Coutinho, que era a preceptora do Dom Pedro II e das suas irmãs. Ele acaba tirando ela da corte e nomeando uma pessoa de sua confiança para o cargo. Essa mulher, junto com outras pessoas da corte, da administração, vão fazer de tudo para derrubar o José Bonifácio. José Bonifácio, a impressão que dá é que era aquelas pessoas tão inteligentes que não têm paciência para a burrice alheia. Então, assim, ele sabia o que tinha que ser feito com as crianças, ele sabia o melhor lugar para colocar as crianças, ele sabia que a Quinta de São Cristóvão era muito melhor do que o Paço Imperial no centro do Rio, né? Lembrando que o Rio de Janeiro era uma cidade bem insalubre nas épocas de verão. Então, por isso que ele preferia deixar as crianças no Paço de São Cristóvão. Enquanto isso, a regência porque queria forçar ele a deixar as crianças à vista de todo mundo lá no Paço da cidade. E ele sempre desobedecia as regras e acabava brigando com a regência por essa e por outras razões. O Dom Pedro II, ele era uma pessoa, ele foi uma criança bem enferma. Então, por várias razões ele caía doente. Começaram a dizer, começou os rumores, que ele ficava doente devido ao tutor, que era culpa do José Bonifácio as doenças que ele tinha, que era porque o José Bonifácio era muito severo com a criança e com os outros filhos do Dom Pedro I, é que eles sofriam na mão desse tutor, e aí, tadinho, estava todo mundo ficando doente. Não era por causa que a cidade era insalubre, era por causa do tutor. Logo surgiram jornais no Rio de Janeiro só para derrubar o tutor. Sério, foram criados jornais de oposição ao tutor no Rio de Janeiro, contando várias coisas escabrosas que nunca aconteceram. Só que uma aconteceu. Começaram a dizer que o José Bonifácio estava preparando um golpe contra a regência e ele pretendia trazer o Dom Pedro I de volta para o Brasil para o pai assumir a regência em nome do filho. O que a gente sabe que efetivamente houve foi que o irmão do José Bonifácio, o Antônio Carlos, esteve efetivamente na Europa, conversou com o Dom Pedro a respeito disso, mas que nada definitivo foi acertado. Mas isso foi o que bastou para começar uma guerra entre a regência e o José Bonifácio aberta. Por causa disso, por causa dessa tentativa de trazer o Dom Pedro de volta para o Brasil, o José Bonifácio ele acabou perdendo o apoio que ainda restava para ele dentro do Senado. E ele continuava se recusando a cumprir as ordens da regência. Com isso, ele acabou sendo suspenso em 14 de dezembro de 1833 das suas funções. E só que ele recusava, porque ele falava que quem tinha nomeado ele tutor dos filhos era o imperador. Então, só o Dom Pedro é que podia tirar ele do cargo. Como ele se recusava a sair do palácio,
foi preciso a intervenção de 2 militares e mais de um diplomata, do embaixador da Áustria, lá no Rio de Janeiro, para que ele concordasse em sair de São Cristóvão e deixasse as crianças. Imediatamente à saída dele de São Cristóvão, ele foi ordenado que pegasse uma barca para Paquetá, para a ilha de Paquetá, onde ele tinha casa, e lá ele ficou morando em reclusão até os seus últimos anos. Pouco antes de falecer, ele se mudou para Niterói, onde morreu em 6 de abril de 1838 aos 75 anos. Posteriormente, o seu cadáver foi levado para Santos e sepultado na Igreja do Carmo, daquela cidade. Hoje, tanto ele quanto o Martim Francisco, o Antônio Carlos e o irmão mais velho dele, o Padre Patrício, estão sepultados no Panteão dos Andradas, do lado dessa igreja. Ele não deixou muitos bens, além da casa de Paquetá, ele deixou uma biblioteca de 6.000 volumes. É muita coisa. Bom, pessoal, era essa a história que eu queria contar hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aqui embaixo os seus comentários, por favor, e também mandar esse vídeo se vocês gostaram para quem mais curte história. Tá legal? Um abraço, até mais.